Mas a gente abre o programa de hoje com um assunto importantíssimo e eu diria atual. A gente tem falado de alergias no Você Bonita com muita frequência. Até porque a gente responde as perguntas que chegam, né, ao vivo todos os dias. E muita gente comentando aí, tanto de doenças autoimunes, que falamos com a doutora Gisela Savioli, quanto de alergias. E a gente não nota só nas crianças, mas no público adulto também, né? Quando a gente fala de intolerâncias alimentares, por que tudo isso tem aumentado? Alergia, intolerância alimentar, doença autoimune, onde tudo isso está ligado? A gente vai conversar com ela mais uma vez, nossa nutricionista Fernanda Paulucci, bem-vinda. Sempre linda e elegante. Nós somos em tons assim, que no vídeo olha como fica bonito, quando tem um coloridinho assim no fundo. Não é linda, gente? Não vou falar nada, pode deixar que eu não vou falar. A gente já brincou antes de começar o programa, não vou falar o que eu já brinquei aqui com a turma, não. Mas ela está lindíssima. Bem-vinda, viu? Vamos lá. Fê, negócio é o seguinte, a gente tem uma mesa daqui a pouquinho para mostrar, a gente vai falar de alguns alimentos alergênicos, né, que tem mais potencial alergênico, mas eu queria abrir nossa pauta te perguntando o seguinte, o que de fato tem movimentado, então, o aumento dessas queixas e dessas questões, porque são questões sérias. Alergia é uma coisa séria, pode levar à morte sim, né? Isso. Então hoje, falando um pouquinho de alergia, né? Alergia nada mais é que uma reação exacerbada no nosso organismo em relação a algum alimento, alguma substância que a gente entra em contato, tá, né? Então quando a gente consome esses alimentos, a gente já começa a despertar essas reações, não só na flora intestinal, mas aqui. A gente tem células aqui mesenquimais que vão sinalizando esse sistema imunológico até chegar na flora intestinal e a gente ter todo o processo, toda essa reação, essa cadeia inflamatória. E é muito rápido, né? E é rápido. A gente tem alergia imediata, que são aquelas pessoas que podem ter edema de glote, tudo, né? Logo, depois de 1 hora já ficar com alergias de pele, ficar toda vermelha, mas a gente tem as tardias que são as que mais vem acontecendo. Então você come hoje, aí passa 2, 3 dias, você não lembra o que você comeu, mas você começa a ter essas reações alérgicas, né? Então os sintomas de alergia pode ser desde uma dor de cabeça, né? As alergias como dermatites, as cutâneas mesmo, em geral. Distúrbios gastrointestinais, então refluxo, soltar mais o intestino, prender mais o intestino, distensão abdominal. Isso também tem relação com alergia? Tem relação com alergia, depressão, ansiedade, Jura? Compulsão alimentar, sim, porque hoje a gente tem proteínas que têm ação opioide e que despertam também essa reação inflamatória na flora intestinal, tá? Dando uma reação alérgica com esse tipo de sintoma. E aí o que acontece? A flora intestinal, ela se comunica diretamente com o sistema nervoso. No nosso intestino, a gente, além de digerir, absorver, a gente também metaboliza também vitaminas e minerais e neurotransmissores. Então, por isso que isso está conectado com o nosso sistema nervoso. Puxa vida. Se eu tiver uma dieta pobre em vegetais e rica em proteína, que é igual todo mundo vem fazendo hoje, a gente acaba proliferando bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, elas geram um efeito mais putrefativo e liberam mais toxinas. As toxinas também se comunicam com o sistema nervoso e aí a gente tem perturbação de neurotransmissores, ansiedade, fica com o humor mais deprimido, produz menos serotonina, né? B12 é feita no nosso intestino, ela coordena nosso sistema nervoso. Tudo isso, então, tá ligado? Tá ligado. E aí, até a gente vai começar com os alimentos agora, um a um. Sempre, para falar de alergia, a gente está falando sempre de proteína. Ou outros tipos de alimento podem trazer alergia? A gente, dentro dos alimentos, a gente tem as aminas, que podem ser aminas biogênicas ou parecidas com proteínas, que são enzimas que se ligam nos nossos receptores. Tá. E a gente tem também alimentos que despertam essa histamina dentro do nosso corpo, ou alimentos que já contêm essa histamina, que a gente chama de alimentos estaminérgicos. Então a gente tem esses alimentos, mas o mais interessante é quando a gente fala de alergia alimentar é a nossa permeabilidade intestinal. Tá. Então a permeabilidade intestinal, essa falta dessa barreira é que faz com que o meu sistema imunológico fique vulnerável.
né? E aí vem, por que ela fica vulnerável, né? Quais são os motivos? Então a pessoa não dorme bem, a pessoa consome muito industrializado. Hoje está mais do que comprovado que as substâncias que estão presentes nesses alimentos industrializados das embalagens, né, também promovem essa desbiose. Os alimentos transgênicos. Tá, Também, né? Então a gente tem inúmeros fatores que aumentam essa permeabilidade. O uso indiscriminado de antibiótico, antiparasitário, antialérgico, anticoncepcional e também aqueles bloqueadores de bomba de próton que a gente usa quando tem problema gástrico. Tá. Ou seja, você altera todo o pH e alterando o pH você altera toda a flora intestinal, a parte de bactérias mesmo. E a gente precisa dessas bactérias para proteção. Já a gente fala então como tê-las, como conquistá-las. Vamos falar então dos alimentos, a gente vai colocar aqui os alimentos então potenciais nessa questão alérgica. Vai entrar o primeiro, olha lá. Na tela, amendoim. Ele vem aí no topo do ranking. Todo mundo já tem aquela aflição. Ai, vai dar amendoim para criança. O amendoim, ele é o amendoim, ele é uma leguminosa, ele não é uma nuts, né? Não é uma oleaginosa. Então, ele é uma leguminosa. Ele é leguminosa? Ele é leguminosa. Sabia, não? Ele é rico em micotoxina, então as micotoxinas provenientes de fungo também geram esse processo alérgico, aumento de permeabilidade. Também ele é rico em proteínas inflamatórias, que são essas aminas biogênicas, tá? Todos esses alimentos que vão aparecer agora, todos eles são ricos em proteínas inflamatórias, aminas biogênicas ou liberadores de histamina dentro do nosso corpo. Então, assim, porque virou moda a pasta de amendoim, exato, sei que lá do amendoim, porque gordura boa, balela. Então, ele tem gorduras boas, mas o consumo frequente pode me tornar uma pessoa com alguma sensibilidade. Tá. Então, eu quero comer pasta de amendoim, eu tenho certos sintomas de alergia? Não. Então, vamos colocar, fazer rotatividade, vamos trabalhar essa flora intestinal. Tá, não precisa comer todo dia. Não. Nem colocar de aperitivo. E ela dura, então não tem problema falar que vai estragar. E é bem calórica, inclusive, né? Eu acho que uns 15 gramas de amendoim. Não, é bastante. Tem umas 100 calorias. Tem gordura boa, mas tudo com moderação. Tá aí. Próximo alimento na tela. Gergelim. O gergelim também. Tem que tomar cuidado. Ele tem potencial alergênico em algumas pessoas, só com uma intensidade menor, uma incidência menor. Tá. Então, tem alimentos que a gente vai mostrar aqui que aparecem com maior frequência, no caso amendoim, mas no caso do gergelim é mais tranquilo. Nem todo mundo tem. E não coloca tanto, né? A gente coloca... Bem pouquinho, é bem pontual. Agora, a pasta de amendoim as pessoas comem demais. De colher até. Tá aí. Próximo alimento, então, na tela. Morango! O morango, ele é um liberador de histamina no nosso organismo. Não acredito. E fora que ele tem muito agrotóxico. Não é proteína. Não é. Mas será que ele se transformou em um alimento por conta das potencial? tiraminas. Não é por causa do agrotóxico? Também, tá? Mas tem essas moléculas que são similares, que elas se ligam nesse receptor. E aí por isso que a gente chama de aminas biogênicas. Elas não são idênticas, mas elas são parecidas. Entendi. E elas se conectam. Então não pode comer muito moranguinho? O ideal... Uma das minhas frutas preferidas. Não, se você tem alergia, não. Mas se você não tem alergia, buscar o que é orgânico. Tá? O morango não é que não pode comer nenhum desses alimentos, tá, gente? Mas aí que tipo de sintoma a gente tem que observar? Alergias de pele, refluxo, tosse, aumento de acne, né? Queda de cabelo também está relacionado com má absorção do intestino quando você come muito alimento inflamatório, tá? Então, e os sintomas gastrointestinais em geral. O que eu costumo perguntar para os pacientes é se eles estão com a pálpebra, né, inchada, ou aqui, a parte de baixo. Está relacionado com alimentos inflamatórios. Então, às vezes a pessoa acha que está com gordura aqui, mas não, ela consumiu algum alimento. Como é que é a pálpebra? As pálpebras ficam mais inchadinhas. E aqui, que interessante. O papinho. Olha, pode fazer o teste em casa. Então vai lá na frente do espelho, olha, papinho e pálpebras está inchada. Bom, mas uma noite também mal dormida pode trazer os dois, né? Pode. Também, né? Também. Mas a pessoa vai relatar, ela vai falar, nossa, que estranho, eu tô com o rosto inchado. Não bebi, eu dormi bem. Ela mesma ela já sabe, vai achar estranho. Entendi. Então faz sentido. Vamos pro próximo na tela, olha lá. Soja. A soja é uma proteína de difícil digestão. Ela é uma macromolécula que quando chega no nosso intestino
por ela ser grande e não conseguir ser digerida adequadamente, é como se ela machucasse a parede e aumentasse a inflamação e a permeabilidade. Então, também prestar atenção. Por exemplo, grãos como soja, não sei quais outros grãos vão entrar e se vão entrar. Tem que deixar de molho sempre? A soja também? Muito bom que você comentou. Então, assim, a gente tem nos grãos as lectinas. As lectinas aumentam a permeabilidade. Elas se ligam na zonulina, lá na célula intestinal, e abrem a barreira. Ou seja, vai passar tudo ali. O intestino, ele perde a capacidade dele de seleção. Então, você deixar de molho, você diminui esses fatores antinutricionais. Mesmo assim, as cascas dos grãos contêm essa substância, elas são difíceis, a gente não consegue remover. E elas aumentam a permeabilidade. Então, você pode reparar, eu comi um snack de soja, salgadinho gostoso, e me distendeu. Ou eu comi o feijão, né, e me deu fermentação. Então, a gente ouve muito isso. São as lectinas. Mesmo que deixe de molho um pouco, mesmo que deixe de molho, pode acontecer. Sabe o que eu ia te perguntar também? A gente está falando de deixar de molho grãos e tal. Eu comentei até em outro programa na culinária. O fato da gente pegar gordura animal e colocar para cozinhar, então um frango, e vai levantando aquela coisa branca, né? Aquela espuma branca. Façam esse teste. E você ficar removendo aquilo, é bom tirar? É bom, são esses fatores antinutricionais. Também, mas de proteínas animais também, né? Isso. Aí, mas assim, esses que eu tô comentando, a gente não vai falar de proteínas animais, são essas vegetais aí. São só as vegetais. São essas vegetais. E a gente falando da soja, a maioria dos grãos hoje, milho, soja, eles são transgênicos. Então, aquela molécula que é diferente, o nosso corpo não reconhece. Isso provoca uma sinalização do meu sistema imune. Né? E hoje a gente ficou meio desnorteado em relação a isso, o sistema imune, por quê? As crianças não pisam mais na terra, né? Não. Então, assim, não tem esse contato. A flora intestinal, ela é composta pelas bactérias que a gente tem na pele, do que a gente coloca na boca, quando a gente está na infância, os alimentos, né, na introdução alimentar. Então, isso é uma das coisas também, uma das grandes causas. O excesso de desinfecção, então usar aqueles sabonetes bactericidas. Né? Então, não pode também. Não, porque a gente remove a maioria das bactérias e aí a gente fica sujeito às bactérias oportunas, que são essas negativas, essas que têm um efeito nocivo no nosso organismo. Entendi. Bela aula. Vamos para o próximo alimento, então. Vamos lá. Trigo e cereais com glúten. Cevada, centeio, né? Tudo. Aí falamos do glúten. O glúten, além da ação opioide, ele se liga ali na zonulina, no receptor de zonulina, aumenta a permeabilidade à barreira e está mais do que comprovado que as pessoas que têm essa intolerância ao glúten, todas elas têm sintomas de depressão, ansiedade, distúrbio de déficit de atenção, né? Algumas pessoas infertilidade. E aí o interessante é eu fazer o consumo desses alimentos de forma frequente, sem trabalhar minha flora intestinal, sem usar alimentos orgânicos, né? Sem usar probiótico, tudo. Eu posso ter genes, né, para autoimunidade. Então, o tempo inteiro eu vou lá clicando nesses botõezinhos, que são os meus genes, né? E se eu tiver esse gene de autoimunidade, eu posso despertar doenças autoimunes, que pode ser a doença celíaca. Porém, a gente não vamos chegar na doença celíaca, que a gente sabe que a pessoa não pode ter o consumo mesmo. Que aquilo tá ali destruindo a parede intestinal, né? Que causa até um problema seríssimo de saúde ao longo da vida. Se o celíaco se alimentar. Autoimune, imagina que você tem vários botõezinhos, que são os seus genes, e você clicou nele e ele permaneceu clicado. Então, teu corpo está nessa reação imunológica para sempre. Para sempre. Essa é a doença autoimune. Mas para quando quem não come um alimento alergênico, a gente vai fazendo os cliques. Entendeu? É diferente. Então, por exemplo, eu não sou celíaca, mas toda vez que eu me alimentar de glúten, eu tô... Tá dando um clique e aí você pode ou não ter sintoma. Tem gente que tem as acnes e as dermatites ou a pele seca e não associa com a alimentação. Mas no consultório a gente vai fazendo toda a avaliação. Vai rastreando. Vai rastreando e aí a gente fala, não pode ser esse alimento. A gente pode dizer hoje que mesmo para as pessoas que não são celíacas, o consumo diário de itens que contêm glúten é prejudicial? É prejudicial porque é uma proteína que a gente não digere e que vai causando só permeabilidade intestinal, né? A permeabilidade intestinal é como se a gente queimasse a mucosa da boca. Fica assim, em carne viva, a nossa
microbiota. Então a gente perde as velocidades e aí a gente perde o caráter de seleção. Então deixa de absorver micronutriente, fazer B12, fazer vitamina K, fazer ômega 3 na nossa flora intestinal, porque essas bactérias boas, elas fermentam e produzem substâncias boas. Então não é só mais aquele assunto, ó, é só quem é não é estético. Não é estético, não. Nem, é uma questão que realmente ele é agressivo. É, quem não tem alergia pode consumir? Pode, mas não precisa comer o pãozinho todos os dias. Até porque é farinha. É farinha. Exato. De quebra já não é bom por outros motivos. Aumenta índice glicêmico, insulina. Isso. Então vamos pro próximo, que é a Clara. Ah, tadinha da Clara. Eu como muito isso, acho que eu como umas 5, 4, 5, adoro Clara. Na Clara a gente tem a ovoalbumina, tá? A ovoalbumina também é uma proteína grande e pode despertar em algumas pessoas. A incidência não é tão grande como proteína do leite e glúten, mas existe sim a intolerância e o processo alérgico em algumas pessoas. Então é na Clara, não é na gema. Não é na gema. E a gema é onde estão os maiores micronutrientes. Então não deixe de consumir a gema. Mas também consumir em excesso é gordura pra caramba, hein? Não, mas são gorduras boas. São gorduras boas. Não, são boas, mas se a pessoa se emagrecer muito é gordura, não é? Não, são gorduras boas, não precisa ter medo. Não medo, mas assim, ela soma com a outra gordura da carne, aí com a outra do frango, do azeite da salada, do queijinho que ela botou no omelete. Ó, veja bem, olha lá. As meninas dão risada também, porque eu vou botando eu vou botando nossas nutris no negócio. Eu vou comer japonês, aí vai lá que se entope de salmão, gordura pura. Você entendeu? Então eu vou indo nessa, assim, gente, com equilíbrio, não precisa comer 5 claras, né? Não precisa comer 3 ovos inteiros. 2 geminhas tá excelente. 2, 3 geminhas. Vamos lá pra nossa mesa, Fê? Mas, ó, gente, essas coisas que eu falo aqui são coisas de vida real. Não, e eu gosto de brincar também. Eu não sou maluca, tá? Eu sou muito responsável. Então, antes eu falo com o pediatra, falo com o médico, olha, o que você acha, Nana? Não, Carol, porque é melhor você fazer dessa forma do que você introduzir a criança experimentar. Você tá lá numa noitada, estão num restaurante, ou estão num aniversário, a criança come uma empadinha de camarão e começa a ter edema de glote. O ideal são esses alimentos começarem a ser introduzidos depois de 3 anos de idade. Também tem isso, não? Depois de 3 anos de idade. A mãe pode consumir, também, né? Isso, a mãe pode consumir, mas a criança depois dos 3 anos de idade. Mas converse com o seu pediatra e com o seu médico. Agora, ter o remédio certo quando vai viajar e tudo mais, gente, isso é fundamental. Farmacinha. Saiu de casa com criança, farmacinha, né? Não, Saulito, você tem farmacinha? Tá com a neném, coisa mais linda. Vai fazer 1 ano já, né? Ai, que ver. 10 meses, né? Já tá andando, gente, a filha dele. Como passa? Voltando ao nosso assunto, aqui a gente tem uma mesa com, a gente pode dizer o inverso? Alimentos protetores que ajudam nessa proteção contra a alergia e até quando você está com o processo alérgico, utilizar em dosagens maiores, em quantidades maiores, para inibir um pouco essa reação estaminérgica. Tá? Então, vamos supor, reações alérgicas também podem ocorrer por uma má detoxificação do fígado. Por quê? A gente vem acumulando metal pesado de substâncias de embalagem, da nossa panela, etc. Então, usar as brássicas, então, couve, rabanete, né, brócolis, couve-flor, o nosso repolho, aqui eles estimulam glutationa no nosso fígado. Então, ajuda a expulsar, né, as toxinas, a glutationa, e aumenta o sistema imunológico. Então, ele fica mais protegido do teu corpo. Tá? A gente tem uma substância que é a quercetina, que está presente na casca da cebola, tá? Na casca de uvas, frutas vermelhas como cereja, por exemplo, tá? Então, essa quercetina a gente tem tanto em cápsula quanto nos alimentos e o consumo maior tanto melhora o processo inflamatório quanto em cápsula. Se você está com a reação alérgica, a gente até pede, né, para quebrar a cápsula, soltar a cápsula embaixo da língua para diminuir a reação alérgica. Legal. Tá? Isso, então, para as pessoas que já, assim, não é que estão no momento com a reação, mas que já são alérgicas. Mais alérgicas. Ou mesmo se você está com rinite, sinusite, sabe que é porque você consumiu, um leite e derivados. Quebra ali debaixo da língua. Tem vitamina C com flavonoides também, com quercetina, rutina. Até trouxe um frasquinho aqui. Também dá para fazer isso, né? Que a gente chama que são as buffered C.
que são naturais, não vende no Brasil, vende lá fora, mas tem empresas que trazem. Tá. Também pode fazer a mesma coisa para diminuir a reação alérgica. Óleo de alho e utilizar alho macerado no azeite, né, para fazer cocção. O alho é maravilhoso. Óleo de orégano também, né, também promove essa proteção. A gente tem um açafrão que pode fazer raladinho com gengibre, limão, e você pode tomar esse shot de manhã, né, para flora intestinal. Então vai, fala um shotzinho legal de manhã. Limão, pode colocar cúrcuma, pode colocar pimenta caiena, que mais? Gengibrinho. Gengibre raladinho. Se você tiver essas cápsulazinhas, quebra ali no meio. Em jejum? Em jejum e toma o shot, né? E você tem a cúrcuma, que vem desse açafrão aqui da terra, na forma pó, que você pode começar a utilizar nas suas refeições. Faz uma granolinha de semente, joga a cúrcuma ali no meio. Tá. Tá? Até no omelete. Exato, no omelete. No arroz. Que você vai diminuir o processo inflamatório. Infusões de gengibre também diminuem a inflamação intestinal. Como a gente faz para ser e melhoram certinho? a digestão. O quê? A infusão certinha com gengibre. Tá, então vamos lá. Quando é gengibre raiz, a gente fala que é decocção, tá? E aí a gente pode fatiar 1, 2 rodelinhas para 200 ml de água. Certo. Ferve durante 5 minutos e abafa mais 5 minutos e você está pronta essa Tem que ferver decocção. junto. Tem que ferver junto, quando é decocção. Quando é folha, aqui no caso do astragalos, que diminui alergias, você ferve a água sem a erva, tampa, ferve a água sem a erva, depois desliga, joga a erva e tampa. E tampa, aí você Isso. tem que desligar. Perfeito. Isso. E tem a esses daqui são camomila. do quê? A camomila, ela tem mucilagem, ela melhora a barreira intestinal. Então, a gente pode usar os chazinhos de camomila para quando a pessoa consome aqueles alimentos que soltam o intestino, alergias que soltam mais o intestino, a gente pode utilizar, que ele ajuda Então é a prender. camomila aí? Astragalos. Astragalos? Astragalos. É de verdade esse chá É de aí? verdade. Posso tomar? Não é Ai, fake? não sei. Não sei, então você Eu não pergunta se sei. é fake ou se é de verdade, porque a cor dele Não tá faz bonita. pergunta. Essa pergunta é difícil Quem pra que mim. foi? Foi Sandrinha? Tá com cheirinho de verdade. É. É de verdade? Não. Já fez um, não. Tava procurando ela. Ela tá escondida lá atrás. A Sandra é Gente, sensacional. televisão é assim. Tem um monte de coisa de verdade, tem um monte de coisa de mentira. Estou aqui é pra ilustrar o chá, tá lindo, montado assim na sua casa, claro que não é. Sandra, Seu chá, né? imagina, eu dou aquele golão assim. É, não. Obrigada, Sandrinha, ela dá risada. Mas um dia, você viu nossa horta? Depois, antes de ir, as meninas te levam pra ver nossa hortinha. Ai, Vai eu ter quero ver. um monte de chazinhos naturais. E aí, outro micronutriente, além da quercetina, de alimentos que estimulam glutationa, tem o N-acetilcisteína, que também está presente nos vegetais. Então, aspargos, cebola, alho, né? Então, eles têm ação anti-inflamatória, melhoram a barreira intestinal, tá? E melhora esse sistema imune contra essas reações alérgicas. Gente, rabanete, que belezinha. Tá. Né? Como é gostoso isso, né? É, eu gosto bastante. Adoro azeitezinho, vinagrezinho, orégano em cima e salzinho, ó. Isso. Nossa, aperitivo, amara esse rabanetinho. Só posso te agradecer. Uma aula hoje, mais uma vez, com a nossa queridíssima Fernanda Espero que Paolucci. vocês tenham ouvido e tenham acrescentado Não, bastante. maravilhoso. Fato é que diminuir os industrializados, eu acho que é aí o que vocês A têm fonte colocado principal. E aumentar vegetais. São eles que vão fermentar na flora intestinal e produzir bactéria boa. É isso aí. Quem Tá. quiser saber mais do trabalho dessa queridíssima, vai lá no Instagram dela para segui-la, @fernandapaolucci.nutri. Tudo junto, @fernandapaolucci.nutri. Vou deixar um telefone para vocês de contato do consultório, que é o 2387-9006, 2387-9006. Não está aqui do seu restaurante, então eu não vou poder falar hoje, que eu só posso falar quando está na minha ficha. Tá. Mas o restaurante dela é uma delícia, lá no meu Instagram vocês vão ver qual é. Obrigada, viu? Lá, 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 lá.